circuncida, come isso, não come isso, guarda dia, não guarda dia. Era aquela confusão. Então havia essa influência do judaísmo e isso também impedia de eles avançarem. Embora às vezes tomavam o caminho correto, de repente, puxa, vinha uma patota lá, vinha alguns, principalmente de Jerusalém. Sempre quando descia alguém de Jerusalém e ia para outras regiões, causava um problema. Porque eles vinham com a tradição do judaísmo, entendeu? E aí Paulo disse assim para eles: pelo tempo decorrido da vossa fé, vocês já deveriam ser mestres. Quer dizer, você está mestre não no sentido de ser o rabi, o senhor. Mestre no sentido de professor, pedagogo, ensinar, entendeu? Você já deveria estar pregando o evangelho, dele assim, mas ainda há necessidade que alguém vos ensine os princípios dos oráculos de Deus. Leite vos dei de beber e não pude dar alimento sólido, porque vocês são tudo crianças. Olha bem o que Paulo falou para os cristãos hebreus, né? Porque eles não conseguiram avançar. Essa era a experiência dele. Claro que depois, graças ao Senhor, pela ajuda de Paulo, pela luz que eles receberam, houve uma mudança, né? Houve uma mudança. Não sei se Deus alcançou o alvo dele naquela época, né? Porque cada época Deus tem um alvo de gerar um grupo de vencedores. A totalidade da mulher, aquela visão de Apocalipse 12, que fala lá uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça, essa mulher simboliza o povo de Deus de todas as eras. Então, em cada era, Deus tem uma parte forte. Deus tem aqueles que se destacam. Claro que os outros são filhos, mas não se destacaram, não avançaram. Eu não sei em que condição nós estamos hoje diante do Senhor. Mas toda a vida, em cada época, o Senhor teve. Toda a vida foi assim, né? E os cristãos hebreus lá, não sei se o Senhor alcançou o alvo e o objetivo com eles. Sei que Paulo vai falando e vai aumentando o seu tom ali no falar. Ele começou falando mansamente e quando ele vai concluindo, ele fala forte. Ele fala forte. Ele fala mesmo: vocês estão calcando os pés do Filho de Deus, vocês estão profanando o sangue da nova aliança. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Entendeu? Então, quer dizer, Paulo disse assim: leite vos dei de beber e não alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportar. Quer dizer, o alimento sólido, ele fala assim, o alimento sólido é para os adultos. Então ali primeiro ele chama de criança, depois ele fala de adulto. Isso mostrando que existe na condição espiritual criança e adulto. Quando você chega na igreja em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, 3 ali, o Paulo falou a mesma coisa para a igreja em Corinto. Ele disse assim, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, porque vocês são tudo criança em Cristo. Vocês são tudo criança. Leite vos dei de beber, ele também fala de leite, e não alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportar, porque são carnais, são crianças. E qual era o que provar, digamos assim, a prova do que eles eram criança, que não avançaram, eram carnais? Era a divisão que tinha, a acepção. Então a maior prova que nós não avançamos na nossa vida espiritual é a divisão. Nós achamos que o grupo de lá, o daqui, o da colar, é o meu grupo, o teu grupo, o grupo do fulano, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não existe isso aos olhos de Deus. Não existe. Para Deus existe o seu corpo, a sua igreja formada de todos aqueles que genuinamente professam a fé em Cristo Jesus. Então, o sinal lá era assim, o grupo do Paulo, porque foi o evangelho pregado por Paulo para eles. O grupo do Pedro, porque também Pedro tinha anunciado para aquelas pessoas. E o grupo do Apolo, porque Apolo também tinha pregado para aquelas pessoas. E o grupo de Cristo, que eu não sei quem é que pregou para eles. Não foi Cristo que veio direto, né? Mas aí Paulo chamou eles todos de carnais. Então uns diziam assim, não, eu sou do Paulo. Não, mas nós somos do Apolo. Então os do Apolo não se misturavam com o do Paulo. É uma divisão, não é? Hoje o princípio é esse. O da igreja lá não se mistura com a da igreja cá. É a mesma coisa, só que mudou o nome. Lá chamava o Paulo e o Pedro, que chama a denominação A, a denominação B. A igreja tá, a igreja, né? Entendeu? Mas o princípio, irmão, é o mesmo. E daí tinha aquele grupo que se dizia ser de Cristo. Ser de Cristo é o correto. Claro que nós somos de Cristo. Agora, o erro é quando eu divido com aquele que se diz que é de Paulo. Se eu vi que eu sou de Cristo, eu tenho que chegar para aquele que se diz que é de Paulo, de Apolo, de Pedro, não.
para aí. Não foi Pedro, não foi Apolo, não foi ninguém que morreu por vocês. Foi Cristo. Daí no capítulo 1, Paulo, quando escreve a igreja aos Coríntios, ele diz assim: acaso está Cristo dividido? Quer dizer, se Cristo não está dividido, Cristo é um, por que você se divide? Estão todos divididos aí. Então o sinal de criancice, de falta de crescimento, de falta de maturidade, se manifesta nessa questão no meio do povo de Deus. Quer ver a coisa mais simples do mundo quando você vê alguém diz assim: minha igreja, diga, Senhor Jesus. A pergunta Senhor Jesus. Ou quando vem aquela pergunta: que igreja você é? Irmão, isso é falta de crescimento, de maturidade. Que igreja você é? Eu sou da mesma tua. Ou existe outra? Tem outra? Se tem, fala abaixo que o Senhor vai ouvir que fizeram uma paralela dele. Porque não existe, irmão. Os homens criaram as suas chamadas facções. Aí surgiu o grupo aqui, o grupo ali, o grupo acolá. E isso impediu do avanço de Deus e está impedindo de Deus gerar pessoas para que possam administrar a sua herança, que é o mundo que é de vir o reino milenar. E essa administração do reino milenar não é, por exemplo, apenas uma necessidade, porque vimos isso, queremos isso, mas é muito mais uma necessidade de Deus, de ter tais pessoas, porque a época está chegando e o Senhor precisa entregar, e vai entregar, porque está escrito, o governo, o reino do mundo, que na volta do Senhor Jesus se torna dele, e junto com os vencedores. E se o Senhor não gera esses chamados vencedores, quer dizer, esses cristãos que se tornaram maduros na vida espiritual, cresceram, o Senhor vai entregar na mão de criança? Por exemplo, já pensou um reino de nações? Quantas nações nós temos no mundo? É 220, parece? Eu não estou bem certo, eu sei que passa de 200 nações no mundo. Nessa época haverá, em todas essas nações haverá pessoas. Porque as nações na votação não vão ser dizimadas. Parte delas sim, mas vai sobrar um bom número. Entendeu? Vai sobrar um bom número. Como que o Senhor vai entregar uma administração dessa na mão de pessoas que tivessem, por exemplo, uma condição aos hebreus, aos coríntios? Por exemplo, vamos fazer assim uma comparação fácil de nós entender. Uma creche. Você vai numa creche. Lá é bastante criança, né? Se você ponhasse outras crianças a cuidar daquelas crianças, viraria uma confusão. Então você tem que pôr pessoas adultas a cuidar das crianças. Quer dizer, no princípio é o mesmo. Quando o Senhor voltar, as nações, elas não têm a vida e a natureza de Deus. Elas não são que nem o povo de Deus. São diferentes, elas não receberam o Senhor. Então como cuidar, como administrar juntamente com Deus essas pessoas? Claro que você vai ter que ter uma vasta experiência, crescimento, maturidade por meio da vida de Deus. Então o Senhor não vai entregar o mundo que é de vir na mão de cristãos que não estejam preparados para assumir essa responsabilidade. Essa é a herança, isso é o galardão que Deus quer dar para os seus filhos. Deus queria e quer, Ele queria e quer que fosse com toda a igreja. Mas infelizmente pela apostasia, né, pelo não avanço da maturidade nos seus filhos, infelizmente não será possível Deus entregar essa recompensa na mão de todos. Então será parte. Por isso que o Senhor diz: muitos chamados, quer dizer, todos que vieram foram chamados. Agora, entre esses chamados, poucos escolhidos, quer dizer, para administrar o reino, essa herança, porque se nós somos herdeiros, nascemos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16 e 17 fala que nós acabamos de ler, né? Então, irmãos, não tem. Ou crescemos na era, no tempo que se chama hoje, ou crescemos na era do reino, nas trevas e choro e ranger de dente. Quer dizer, um crescimento forçado, um crescimento, até a gente tem o costume de dizer assim, brincando, é a banana verde no forno. Se você pegar uma banana verde e pôr no forninho ali, é papo, né? Quer dizer, se nós não chegarmos a esse estágio de chegarmos diante do Senhor, sermos aprovados no seu tribunal aquele dia, entendeu?
nós vamos chegar à maturidade, porque todos nós temos que chegar à unidade da fé, a perfeita varonilidade, a estatura e a medida e a plenitude de Cristo. A igreja do Senhor, Mateus 16, o Senhor falou assim, que Ele vai edificar a sua igreja. Quando Ele falou, eu vou edificar a minha igreja, Ele vai edificar e acabou. Só que Ele quer edificar a sua igreja no tempo que chama hoje. Só que Ele não vai conseguir, porque os próprios filhos de Deus não cooperam nessa questão da edificação. Quer dizer, para o Senhor edificar, eu preciso querer, eu preciso buscar, agora eu recebi a vida de Deus. Eu nasci, eu tenho condições de viver uma vida de harmonia com Deus. Não uma vida de regulamento, uma vida baseada em ordenança, uma vida baseada em doutrina de homem, ensinamento de homem. É um viver no Espírito. Gálatas é muito claro esse assunto. No livro de Gálatas, quando Paulo encerra Gálatas capítulo 5, ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. E aí nós vamos ser edificados. Entendeu? Caso contrário, o Senhor, na dispensação do reino, na época do reino milenar, Ele vai fazer com que nós chegamos a essa estatura do varão perfeito. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Vamos ler esse versículo. Esse versículo nós falamos muitas vezes, mas praticamente nunca lemos, né? Aí que nem diz, será que está lá? Senhor Jesus. Quer ver? Olha aqui, irmão. Esse versículo é... Qual que é? Filipenses 1:6. Não sei. Não sei. Louvado seja o Senhor. O Senhor fala assim, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou a boa obra. O que é essa boa obra? Essa boa obra é nos transferir do estágio de criança para nos tornarmos adultos no sentido espiritual. Deixar de ser menino agitado, de ser criança, de não avançar, né? E aí, essa é a boa obra. E o Senhor vai completar essa boa obra em todos os seus filhos. Porque quando você chega na eternidade, quando você vai na Bíblia, Apocalipse 21 em diante, você vê todo o povo de Deus perfeitos. Mas antes de entrar a eternidade, o reino milenar, você vê que só poucos alcançaram a perfeição. Inclusive o reino se completa. O reino é a dispensação da completação, né? Agora, o alvo nosso hoje, como igreja, porque o Senhor não apenas gerou sua igreja porque o Senhor queria gerar um grupo de pessoas aí para se tornar boazinha, para o Senhor fazer, dar isso, dar aquilo, para nós ficar ali religiosamente, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não. O Senhor, Ele tem uma necessidade. Esse quadro aqui, ó, o processo da economia de Deus, quer dizer, o processo do plano de Deus. Deus na eternidade, no tempo Ele criou todas as coisas, criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas, os anjos, criou tudo. Criou o homem, depois encarnou-se, quer dizer, tornou-se carne, né? Tornou-se carne, teve um viver humano por 33 anos e meio, depois culminou na morte, quer dizer, foi à cruz, morreu, teve 3 dias no seio da terra, né? Morreu, terceiro dia ele ressuscitou, e em ressurreição, e Cristo, ele se tornou o Cristo ressurreto, o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida, entendeu? E aí Deus o fez, a partir dessa ascensão do Senhor, Deus o fez cabeça sobre todas as coisas. O Senhor Jesus está acima de todos nesse universo. Por isso que Filipenses capítulo 2 fala assim, né? Que Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, dobre, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E assim ele desceu, a descensão significa a descida do Senhor, como Espírito que dá vida, entrando dentro dos seus eleitos e fiéis, e forma assim a igreja. O descer do Senhor
formou sua igreja, mas após a sua ressurreição e a ascensão, e Deus o fez cabeça e Senhor de todas as coisas, e aí ele entra dentro dos seus eleitos e fiéis e forma a igreja. Mas apenas para ter a igreja, não. Por causa que ele necessita dessas pessoas. E se o Senhor não vem para dentro de nós e nos regenera, nos leva a ter a experiência do novo nascimento, jamais Deus poderia cumprir o alvo dele. Então o que acontece? A igreja é para o reino. Quer dizer, nós fomos gerados para o reino. Por isso que a Bíblia é clara em falar, principalmente quando você lê os evangelhos, o próprio Jesus, a comissão do Senhor Jesus, ele falou, o reino e reino e reino e reino e acabou. Porque é uma necessidade de Deus, entendeu? Então esse quadro aí, claro, se a gente for falar bastante assunto em cada aspecto desse, mas assim, né, meio rápido. Então a igreja, ela não é o fim em si. A igreja é o meio para que o fim venha. Porque se apenas o Deus gerasse a igreja, porque o conceito que nós temos é assim, nós somos povo de Deus, estamos aqui vivendo, eu peço algumas coisas para Deus, Deus me dá e me abençoa, de repente Deus não me abençoa e eu moro e vou para o céu. Acabou. Nada disso. Se fosse só isso, é uma pobreza sem tamanho o que Deus tem para nós. É muito mais. O Senhor precisa primeiro nos regenerar, nos deu uma nova vida, nos deu a vida eterna, a vida incriada, a vida indestrutível. A vida do próprio Deus veio a nós, está em nós, habita em nós. Cristo é essa vida, a vida eterna de Deus. Então nós temos essa vida em nós. Agora, por meio dessa vida é que Deus está nos transformando, nos levando à maturidade, para assim podermos administrar o reino como herança nossa, herdeiros e co-herdeiros, né? E aqui, ó, em Gálatas, quer ver? Volte aqui um pouquinho, ó. Gálatas 5. Ó. Gálatas 5. 5, ó. 5, vamos ler o 5 até o 22 para ver uma coisa. Aqui está falando uma questão de não receber, não herdar o reino. Herdar. O que é herdar? Herdar significa você não recebeu a herança. Quer dizer, não herdou, né? Nós pegamos a questão do Edson, com o menino dele. Quer dizer, chegar no dia, o Edson, ele não herdou a herança do Edson. Era dele, mas ele não herdou. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Né? Então, aqui nos dá uma luz essa questão. Quando o Senhor fala assim, ó, no versículo 5:16 ao 21, ele diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, e a respeito dos quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, isso aqui é a região da Galácia, aos Gálatas, que existia várias localidades. Então ele generalizou, todas aquelas localidades estavam com uma dificuldade grande na época, e muitos cristãos vivendo na carne. Ele disse assim, ó, se vocês estão vivendo na carne, o resultado é isso, isso, isso. Ele foi dizendo, a obra da carne. Se vocês estão vivendo nessa condição, vocês não vão herdar o reino. Ele não falou aqui de salvação, ele não falou aqui de vida eterna, de eternidade. Ele falou do reino, que é a manifestação do reino. Quer dizer, se você está nessa condição, isso mostra que você não avançou na vida espiritual. Então aqui são itens, né? Por exemplo, um dos itens terríveis aqui é a tal de facção. O que é facção? Facção é quem promove divisão.
E hoje o que mais existe entre nós, a igreja do Senhor na terra, é a tal da facção. A divisão. Porque o que é promovido de divisão é coisa assustadora. As pessoas, principalmente, tirar pessoas de onde estão para trazer para o meu convívio. Isso é uma facção, irmão. Proselitismo. Isso é o proselitismo. Lá, Mateus 23 fala proselitismo. Nós não podemos usar de proselitismo, tirar as pessoas de onde estão, trazendo para onde nós estamos. Nós temos que tirar as pessoas, sair da condição da carne, da sua alma caída, e para Deus, para o Espírito, onde ela vai reunir, porque o que vale para Deus é a experiência no dia a dia estar com Deus. Onde eu reúno não conta nada para Deus. Agora, se eu tenho uma visão, eu vou procurar estar reunido realmente com aqueles que praticam aquilo que a palavra diz. Entendeu? Agora, eu não posso fazer acepção dos outros que não praticam e deixá-los de lado. Claro que nem todos vão ser receptivos, vão estar recebendo você com essa visão. Mas eu não quero saber. A 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo falou a Timóteo que no tempo do fim, as pessoas não suportariam a sã palavra de Deus, se teriam comichão nos seus ouvidos, né? Não suportaria a sã palavra de Deus. Quer dizer, você fala a palavra como ela é, sem fermento, isso não é para mim. Porque a palavra de Deus como ela nunca vem de encontro com a nossa necessidade. Ao contrário, ela vem sempre de encontro com a necessidade de Deus. A nossa necessidade no sentido humano, no sentido terreno, no sentido das coisas do agora, do já. Ela vem de encontro com a nossa necessidade espiritual para o futuro. Vocês, irmãos, entendem? Né? Então ele fala assim, ó, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmão Ney. Quando ele, só um minutinho, só concluir aqui, irmão Ney. Quando ele disse assim, como já outra hora vos preveni. Sabe onde é que outra hora ele preveniu? Ele falou isso aqui, ó, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, 6, ele também fala essa mesma palavra a qual ele está falando aqui aos Gálatas. Que lá, ele falou até da questão do efeminados, né? Que não herdariam o reino de Deus. E existe no meio do povo de Deus todo tipo de pessoas que praticam tais coisas. Não é porque a pessoa é um cristão, ele está imune disso. Todas essas coisas, elas são mal da nossa carne. Quando ele fala os que estão na carne, quem de nós não tem carne? Nós somos humanamente carne. Entendeu? Quando ele fala assim, ó, é a carne militando contra o Espírito. Então está aqui assim, ó, as coisas da carne aqui, as coisas do Espírito aqui, as coisas de Deus. E nós estamos no meio. Lembra Romanos 7, 8? O pendor. Ou pende para cá, ou pende para lá. Ou pende para o Espírito, ou pende para a carne. Se você pende para a carne, os frutos da carne é espontâneo. Mas aí a tua experiência com Deus é de tristeza e morte. Mas se você pende para o Espírito, é vida e paz. E aí você está sendo realmente, está aprendendo, está desenvolvendo a tua salvação com temor e tremor. Pode falar, irmão André? E quase sempre a palavra vem como água, né? Para lavar. É para lavar. Daí ela vem de encontro àquilo que está sujo em mim. É. Aí eu não tenho aceitação, né? É verdade. É porque a palavra de Deus, ela nos expõe. A palavra de Deus é luz. E a luz, qual é a função da luz, irmão? Se o Valmir apagar aqui, nós vamos ficar tudo no escuro. Né? Mas quando ele acende, aparece tudo. Luz expõe. A gente vai fazer uma comparação bem simples. Por exemplo, eu chego aqui na casa do Valmir, lá na rua, e eu estou com a roupa toda suja. Mas como eu estou lá fora, eu não vejo. Eu entrei aqui dentro, me aproximei da luz, eu disse, poxa, mas olha a minha sujeira, né? Porque a luz me expôs. Assim nós vamos para a palavra, nós somos expostos. Nós somos expostos. Entendeu? A luz expõe. E aí o que nós temos que fazer? É nos arrepender e confessar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Estou aqui com toda a minha fraqueza, com toda a minha fragilidade, com toda a minha carnalidade. Porque Deus, ele sabe quem nós somos, sabe a nossa condição e sabe do que nós somos capazes. O que o Senhor nos ilumina por meio da palavra é para que realmente nós nos voltamos a Ele e deixamos que Ele realmente venha moldar o nosso ser. Né? Depois ele fala que assim, ó, no versículo 22, ó, mas o fruto do Espírito, daí está falando de, ó, lá ele fala obras e aqui ele fala de fruto. Frutos, ó. Frutos, ó, mas o fruto do Espírito é, ó, amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Né? E quando Paulo escreveu isso aqui, irmão, ele não escreveu para as pessoas incrédulas. Você sabia que a Bíblia não foi escrita para incrédulos? A Bíblia foi escrita para a igreja. Quando Paulo escreve, se você lê, a igreja de Deus, que está lá, a igreja que... A Bíblia foi escrita para a igreja. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Ela não foi escrita para o ateu. O ateu vai ter parte nela quando ele ouvir o Evangelho e crer. Aí passa a fazer parte dele também essa palavra, para ele também essa palavra, né? Aqui no capítulo 4, olha aqui, ó, Paulo fala assim, ó, no mesmo livro, ó, Paulo fala assim, ó, digo, pois, capítulo 4, versículo 1, e o versículo 7, para nós ver mais um versículo sobre essa questão de herdeiro, bem rapidinho, ó. Digo, pois, porém, durante o tempo em que o herdeiro, ó, está falando o herdeiro é menor, ó, o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo. Entendeu? Posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, ó, primeiro ele fala no sentido humano, depois ele fala da experiência da igreja. Ó. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ó. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Oh, Senhor Jesus. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui que ele está falando, um filho quando é de menor, ele nada difere de um escravo, um empregado. Ele é de menor, embora seja herdeiro, ele é senhor de tudo, mas ele não pode usufruir daquilo. Ele não pode usufruir daquilo. É de menor. Então ele fala assim que um filho de menor, criança, ele tem que estar debaixo de tutores e curadores até o tempo pré-determinado. O que é tutores e curadores? São pessoas entre o povo de Deus que cresceram e amadureceram, estão aptos de ajudar esses a crescer e amadurecer. São tutores e curadores, aqueles que ensinam, que servem. Também essas pessoas ensinando a desenvolver sua salvação, buscar esse crescimento, essa maturidade por meio do Espírito, até o tempo determinado. Entendeu? Depois que esse cresceu, quer dizer, ele chegou a ser adulto no sentido espiritual, deixou de ser menor. Aí automaticamente a herança é dele. A herança é dele, né? Porque nós somos herdeiros por Deus. E graças ao Senhor, né? Que isso é possível porque Jesus veio, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Fala que nascido de mulher, e aí todo mundo sabe a história, né? Nascido, como é que foi o nascimento de Jesus, né? Nascido de mulher para nos resgatar, né? Para nos resgatar os que estavam sob a lei. Porque nós estávamos sob a maldição, porque a lei nos maldiçoou, então nós estávamos debaixo de maldição. O próprio livro de Gálatas fala isso, quando você lê um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, fala que nós somos resgatados da maldição da lei, né? Então mas a lei é santa e boa, não é que a lei é maldita. A lei é santa e boa, mas o homem, sem Deus, ele está debaixo de maldição. Então agora Jesus veio pela obra redentora dele, ele nos resgatou dessa maldição da lei.
Ele veio nascido de mulher, se revestiu de humanidade, morreu por nós, pelo nosso pecado, ressuscitou e nos resgatou dessa condição, entendeu? E agora, após isso, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, a qual podemos clamar Abba, Pai. A palavra Abba significa no latim papai. Isso mostra um relacionamento íntimo entre nós e Deus. Agora nós podemos ter esse relacionamento. Por exemplo, nós temos o costume de chamar o nosso pai de pai, né? Mas tem pessoas que têm aquele relacionamento, abraça papai, né? Aquele relacionamento mais íntimo. O que o Senhor está mostrando para nós é isso. Agora nós podemos ter uma intimidade total com o Senhor. Porque temos no nosso coração o Espírito do seu Filho, a qual podemos clamar Abba, Pai. Irmão, nós somos herdeiros, nós temos direito à mesma promessa de Deus. Então, talvez hoje nós estejamos ainda sobre tutores e curadores. Existem pessoas que avançaram mais, que estão nos ajudando a chegar a essa estatura de deixar de ser menor. Senhor Jesus. Agora, não podemos estar sempre nessa condição. Temos que deixar de tomar leite e ir para comer alimento sólido. Só vou ler aqui antes disso aqui, irmão, bem rapidinho, 1 Coríntios 3, só para os irmãos verem. Aqui, ó, 1 Coríntios 3, Senhor Jesus. Ó, 1 Coríntios 3 e 1, 2. Ó, fala assim, ó. 1 Coríntios 3, 1, vamos ler até o 8 ali, ó. Diz assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, lembra que nós lemos lá em Gálatas, ciúme, contenda, a obra da carne lá, né? Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. De modo, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém? Amém. Esses versículos aqui não deixam dúvida, né? Quem é Paulo, quem é Apolo? Nós somos apenas servos por meio de vocês ouviram o Evangelho. Eu plantei, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Né, ele fala, vocês não são crianças. Ele fala, sim, como, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Crianças. Então a igreja em Corinto tinha esse problema, né, muito sério, né? E hoje você vê em vasta escala, né, é muita hoje. Eu sou de lá, eu sou daqui, sou do acolá, eu sou do fulano, do ciclano, do bertano, o líder lá, o líder aqui. As pessoas exaltam o homem, tomam o homem e deixam o Senhor de lado. O ser humano é isso aqui, ó, pequenininho. A minha mão, por exemplo, aqui, ó, pequena, mas se eu ponho em frente ao meu rosto, eu não vejo nada. No mesmo princípio, uma pessoa pode impedir de você ver Deus. Pode impedir. Irmãos, é que nem Paulo falou, nós apenas somos servos por meio de quem Cristo foi anunciado. Quem dá o crescimento é Deus. Se Deus não dá o crescimento, tudo é em vão, né? Agora, claro que cada um vai receber o galardão de acordo com o trabalho que faz. Quer dizer, a recompensa vem, né? A recompensa virá. Então a palavra é muito clara a esse respeito. Nós temos que deixar de ser criança, nos tornarmos adultos no sentido espiritual. Só para encerrar esse de Hebreus aqui bem rapidinho.
que aqui ele não falou de adulto, mas aqui em Hebreus, quer ver, irmãos? Aqui ele fala dessa questão de adulto, quer ver? Só para os irmãos verem. Aqui, ó. Paulo fala assim, Hebreus 5:11 ao 14. Senhor, se for as horas. Aí, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vós tendes se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, não é mestre, é mestres, tudo eles, né? Atendendo o tempo decorrido, tendo novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E daí depois ele fala aqui, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, e não lançando de novo base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Deixando de parte os princípios elementares, né? E deixando-nos levar para o que é perfeito. Louvado seja o Senhor. Deixar de ser criança. Oi? A gente vê, né, na vida secular e vê muitos exemplos de filhos que foram criados, às vezes mal criados, e o pai deixou uma herança. Isso. E eles completaram a maioridade, digamos, literalmente, e jogaram fora tudo aquilo que o pai deu. Então, se Deus entregasse esse reino para pessoas não maduras mesmo espiritualmente, aconteceria essa mesma. Então, por isso é que o Senhor tem que ter pessoas maduras para reinar. E a questão é essa, porque Deus já teve um grande problema quando ele entregou o mundo de outrora nas mãos de anjos. Anjos! Pense bem, anjos, irmão. Deus já teve um grande problema. O caos nesse universo se deu por meio de um anjo. Lúcifer, portador de luz. Então, como é que, digamos assim, Deus ficou com o pé atrás, né? Esse negócio aí tem que ser um homem trabalhado por mim, com a minha própria natureza, com a minha própria vida. Quer dizer, eu não vou. Quando ele fala em Hebreus 2:5, ele diz assim: o mundo que há de vir, ele não mais sujeitará a anjos. Quando ele criou o homem lá no Éden, quando Deus disse assim: crescer, multiplicar e dominar a terra e a sujeitar. De que maneira? A árvore da vida estava ali, Adão devia lá se alimentar, Deus entraria nele. Aí Deus passaria a governá-lo e assim ele sujeitaria a terra para Deus. E foi totalmente o oposto que aconteceu. Mas agora, por meio de Cristo, Deus pode vir entrar, tornamos-nos a habitação de Deus, Deus entra no nosso espírito e o próprio Deus nos conduz à maturidade. Sem Deus jamais alguém vai desenvolver sua salvação, porque ele sequer a tem. Entendeu? Então, graças ao Senhor pela essa obra que o Senhor realizou. Caso contrário, seria impossível. Então, aí quando ele chega em Hebreus, ele diz assim, né? E não foi mais a anjo que Deus sujeitou o mundo que há de vir. O mundo que há de vir. Que é o reino de Apocalipse 20, o reino das parábolas de Mateus, o reino que os apóstolos falam, a herança, quando ele fala de herdeiros, receber essa herança, né? Então é isso, é esse antegozo, é esse prêmio, essa recompensa extra que Deus tem para dar para os seus filhos antes da manifestação da eternidade. É um antegozo, é uma recompensa, né? Então, amém. É que nem diz lá o Fernando, né? O Fernando lá, a fatia boa do bolo. Senhor Jesus. A eternidade, só dizendo bem rapidinho aqui para os irmãos, a eternidade, com o novo céu e a nova terra, de Apocalipse 21 em diante, nós a temos pela fé em Cristo Jesus, por sermos regenerados pelo Espírito e redimidos pelo sangue. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus, regenerados pelo entrar de Deus em nós, nascemos de novo, e isso nos levou para a eternidade. Isso é de todos os filhos de Deus.
Todos que tiveram essa experiência genuinamente. Agora, essa questão do reino, agora eu preciso realmente buscar no meu dia a dia estar na presença de Deus, vivendo essa vida, entendeu? Além de ter a vida biológica, a vida humana, eu tenho a vida de Deus. Todos nós temos a vida de Deus. Então, eu deixo um pouquinho a minha de lado e tomo a de Deus para viver. Por exemplo, é simples. Para servir a Deus não é mais um dia estabelecido, uma hora. Deus é Espírito. E está no nosso Espírito. Então eu posso viver em contato com Deus 24 horas por dia, se eu quiser. Mesmo nas minhas coisas. Onde é que nós vivemos o maior tempo? É na nossa vida secular, na nossa vida social, profissão, estudo, em casa.